dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrirá-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E os que bate, se abre. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão com seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A irmã trouxe a palavra devocional em Mateus, e naquele mesmo momento eu falei: Senhor, o Senhor está na casa. O Senhor está na casa porque o Senhor está falando. Desde o momento da oração de joelho, o Senhor está falando, o Senhor está falando, o Senhor está falando. Então, igreja, o que eu vejo aqui como para a gente meditar é para a gente examinar nós mesmos. Ai, irmão Josi, você sempre repete a mesma coisa assim. Porque nós não temos que ser juiz de ninguém, nós já temos um juiz. Então a direção que o Senhor nos dá através da palavra dele é para que o homem examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de si. Busca lá dentro. O que eu tenho de errado? O que eu preciso mudar? Qual é o meu pecado? O que me afasta de Deus? É noite de libertação. Eu acredito que quando nós saímos da nossa casa, a gente vem para um culto desse, a gente até vem em espírito de oração para que Deus liberte os nossos. Para que Deus entre no nosso lar, para que Deus entre na nossa casa, para que Deus faça morada, para que Deus mude todo o cenário. Mas a palavra de Deus nos diz: examine-se o homem a si mesmo. Olha primeiro para si. Vê se antes que você queira que o seu marido, seu irmão, sua esposa, seu pai, sua mãe seja liberto, se você não precisa ser liberto primeiro. Examina-se primeiro, vê se o problema, a causa de todo o mal-estar, de todo o ambiente pesado, de todo o ambiente ruim, examina primeiro. Será que a culpa é minha? Antes de achar que todo mundo é culpado. Nós temos que ter muito cuidado. Desde o início desse culto, a missionária Eliane, ela está falando muito a respeito da língua, do falar, do que sai da boca. E nós não temos tomado muito cuidado com isso, irmãos. Não temos. Essa semana foi uma semana de muita reflexão, muito pensamento, muita conversa com Deus. Muito relacionamento, sim. Eu trabalhando e falando com o meu Senhor. E numa dessas conversas que eu estava tendo com Deus, se eu não me engano foi ontem, eu estava procurando um posto para poder calibrar o pneu. E o Senhor começou a falar comigo, porque o Senhor me trazia a palavra que foi pregada na noite de domingo, a respeito do amor, da misericórdia do Senhor Jesus. E eu fiquei batendo assim na minha tecla, porque o Senhor tinha me dado uma palavra muito parecida com aquela palavra que a nossa irmã trouxe. E aquilo foi me confrontando, e eu falando: Senhor, eu sei que a salvação é pelo amor, é pela misericórdia, eu sei que nós não somos merecedores de nada, nós não merecemos, somos indignos, mas pelo teu amor, o Senhor se entregou. Pelo teu amor. E eu digo que a palavra era muito parecida, porque quando ela trouxe a palavra, o Senhor me fez lembrar que eu tinha lido em Romanos a
respeito disso. No capítulo 5, versículo 9 de Romanos, fala assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos eles salvos da ira. Porque se eu, sendo ainda inimigos, pecadores, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, mais ainda tanto, já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. O Senhor tinha me dado essa palavra antes da pregação de domingo. E, irmãos, a gente tem que prestar atenção naquilo que o Senhor fala com a gente no culto, aquela palavra que você escuta. Aquilo tem que ser alimento para a tua vida, aquilo tem que te confrontar, aquilo tem que te trazer vida, aquilo tem que te alimentar. Então não se distraia no momento da palavra. E eu falando com o Senhor a respeito disso, eu sei que é pela misericórdia, eu sei que é pela graça, mas o Senhor diz a todo tempo para que nós sejamos santos. E eu ali falando com Deus, e o Espírito me constrangendo, e ali, sabe, eu conversando, o Senhor, eu falei: Senhor, mas nós somos pecadores, eu sou pecadora, eu peco todos os dias. Como a gente pode, como eu posso alcançar essa santidade que o Senhor me pede, essa santidade que o Senhor nos ensina que nós devemos alcançar? Me ajuda a não pecar contra o Senhor. Aleluia. Me ensina, me ajuda, porque eu não quero. E o Senhor falou: vem assim para mim, filha, sabe por que vocês pecam? Vocês pecam porque simplesmente vocês já mudaram o nome do pecado. O pecado já passou a ser normal na vida de vocês. Já passou a ser normal. O senhor ele vinha falando muito aqui da fofoca, de falar, e o Senhor foi bem claro. Sabe a fofoca? A fofoca agora ela mudou de nome. É comentário. Deixa eu comentar uma coisa com você. Mudou de nome. Vocês mudaram as coisas de nome para se acostumar. É por conta disso que essa santidade não chega. Já se tornou normal o pecado. E ali eu parei na porta do colégio, não achei o lugar para calibrar, parei na porta do colégio e recebi uma mensagem de WhatsApp. Era uma irmã que veio aqui no culto de terça-feira. E ela estava falando: irmã, aquilo que Deus usou tua boca para falar dentro daquele lugar na terça-feira foi de Deus e foi para mim. E eu estou sendo confrontada até agora. Eu falei: meu irmão, o Senhor acabou de falar comigo também. Porque eu também estou sendo confrontada com a palavra de domingo até hoje. E isso é muito sério, irmãos. A gente às vezes busca muito que o outro se liberte. Às vezes a gente julga muito o pecado do outro, porque a gente acha que o pecado do outro é maior do que o nosso, quando a palavra de Deus diz que pecado é pecado. Pecado é pecado. A gente olha para o pecado muito quando a gente fala em prostituição, quando a gente fala em matar, tirar a vida, quando a gente fala em beber até cair, passar vergonha, a gente acha que é pecado. Mas a gente pensar mal de um irmão, a gente falar mal de um irmão, a gente desejar o mal de um irmão, a gente se agradar com a queda de um irmão, tem o mesmo peso, tem a mesma medida. Mesmo peso e mesma medida. Pecado continua sendo pecado, santidade continua sendo santidade. Deus continua sendo Deus. Ele não muda.
essa libertação que a gente quer que chegue na nossa casa, não tem que chegar na nossa vida primeiro. Quem sabe a libertação de um filho, que a gente ora, a gente levanta de madrugada, como foi falado aqui pela senhora Eliana, dobra o joelho, busca pela noite, para que um filho se converta ao Senhor Jesus, para que uma filha cresça na presença do Senhor Jesus. Quem sabe não está condicionado à minha mudança, não está condicionado à minha libertação. Aquilo que o meu filho vai ver em mim, aquilo que a minha filha vai ver em mim, é que vai garantir. Foi falado aqui, não é pelo falar, ou muito falar, ou muito orar. Não. Exemplo. É pelo que eu vejo. Eu vejo a minha mãe vivendo aquilo que eu prego. Eu vejo a minha mãe servindo alguém, ajudando alguém. Eu vejo a minha mãe honrando o pai dela e a mãe dela. Eu vejo a minha mãe socorrendo o irmão. Eu vejo a minha mãe orando. Eu vejo a minha mãe recebendo da parte de Deus aquilo que ela orou. Eu vejo minha mãe viver milagre. É isso que fica, irmãos. É culto de libertação. Quando sair da sua casa para um culto de libertação, venha buscando pela sua libertação, porque nós precisamos de libertação todos os dias. Aleluia. Não julgue, para que não seja julgado. Que a balança é a mesma. Da mesma maneira que você julgar, vai ser julgado. Não faça com teu irmão aquilo que você não gostaria, como foi falado aqui na palavra. Não fizesse com você. Trate o irmão assim, da maneira que você gostaria de ser tratado. Respeite o irmão da mesma maneira que você gostaria de ser respeitado. Ame o irmão da mesma maneira que você queria ser amado. Faça primeiro, faça você. Essa é a verdadeira libertação, é a palavra do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, porque ontem nós estávamos aqui reunidas, e eu não vou deixar passar porque o Senhor me fez entrar aqui hoje, anotar e repetir o que já foi falado ontem e o que já foi falado hoje.